gente, é você utilizar uma linguagem chamada Assembler. Bom, e eu vou mostrar aqui para vocês, vou só falar, na verdade, de uma outra CPU aqui, que ela é complicadinha para o padrão, para o escopo aqui desse curso, chama de pipoca porque ela fica acendendo as luzinhas amarelas, e é o seguinte, ela tem instruções, ela é mais parecida com um processador geral, certo? Então, instruções são coisas que correspondem basicamente àqueles comentários de efeito acumulado que a gente estava colocando naqueles nossos programinhas de cliques. Tá bom? Então, uma instrução, ao ser executada, tá bom? Ela provoca a execução de uma série de microinstruções. As microinstruções continuam sendo como essas que a gente viu aqui. Essencialmente, mandam sinais. Tá bom? Os operandos e literais ficam codificados nas instruções e você tem uma única memória, certo? Nessas CPUs didáticas que eu coloquei aqui, o programa fica numa memória, os dados ficam em outra. Bom, nos computadores normais, bom, você tem uma memória só que abriga tanto dados como programas. O conjunto de microinstruções cujo efeito acumulado é igual ao da instrução, ele é fixo. Bom, então você tem uma tabela de desvios assim, para essa instrução aqui, você executa essa sequência aqui de microinstruções. Bom, isso aí é feito aqui, se vocês quiserem olhar o circuito com cuidado, não é impossível entender, não. Dá para entender. E o mais importante, gente, é que a programação é feita numa linguagem já, certo? Uma linguagem primitiva, tá bom? Que chama-se Assembler, que vocês já devem ter ouvido falar, e Assembler não é uma linguagem, tá bom, gente? Você tem um Assembler para cada tipo de computador. Ele já é um grande avanço com relação a isso aqui, tá bom? Então a gente tem, em vez de ter o micro PC que mostra qual que é a próxima microinstrução, você tem um contador para a próxima instrução, tá bom? Você tem um registrador de instrução, você tem uma sincronização de entrada e saída, que quando você quer ler mesmo algumas coisas, que não são literais, que você já colocou no programa, são coisas que você vai saber só em tempo de execução. O nosso programa vai executando automaticamente, então ele passa no registrador de entrada, que sem saber se o que está ali já está pronto ou não está. Então ele pode ler duas vezes o mesmo valor, ou então o contrário, a pessoa que está entrando com os dados muda o valor sem que ele já tenha sido lido. Então você precisa de ter uma sincronização para isso daí, tá bom? Uma instrução tem esse formato aqui, tá bom? Para essa CPU pipoca, tá bom? Que tem um código da instrução, de qual é a instrução, tá bom? Você tem um modo de endereçamento aqui, que é uma forma de você flexibilizar o que você está falando. Assim, olha, eu quero somar 2 ao acumulador. Eu quero somar o conteúdo da posição de memória 2 no acumulador. Bom, esses dois tipos são o que a gente chama de modo de endereçamento. É a forma como é interpretado esse campo de operando aqui. Então aqui está uma instrução típica, add, certo? Você repara que o efeito dela, tá, parece com aquele efeito acumulado de várias coisas que a gente já escreveu aqui para a nossa calculadora. Bom, então add adiciona o operando, que pode ter esses níveis, essas formas de designação que eu mencionei agora. Bom, ele pega o operando e soma ao acumulador e deixa o resultado no acumulador, tá bom? O código dela, tá bom, é 0000. Aqui está um conjunto de instruções, tá bom, da CPU. Isso aqui é um conjunto típico para um processador pobrezinho, tá bom? Soma, subtrai, carrega alguma coisa no acumulador, pega o acumulador, coloca na memória, lê, escreve, compara. Aqui JMP jump. Bom, então aqui é jump incondicional, aqui é desvia se for igual, aqui desvia GT greater than, less than, tá bom? E halt, que é uma instrução para parar. Então, é o seguinte, você para programar, ninguém fica pondo 11 zeros lá igual a gente estava fazendo, não, tá bom? Porque se você for fazer isso, você enlouquece, interna, rapidinho, não tem jeito de se fazer isso, tá bom? Então você preenche uma tabela, continua sendo um formato de tabela, mas você, ao invés de colocar 000, que é end, certo? Você coloca add.
mesmo ali. Entendeu? Ao invés de colocar assim, desvie para a posição de memória 17, você dá um nome para essa posição, faz assim, loop, aqui é o começo do loop, tá bom? Então você faz, desvia para o loop, e a vida sua fica bem mais fácil, tá vendo? Aqui está um exemplo de um programa, aqui, ó, tá vendo? Então aqui, ó, o que está falando aqui? Store quer dizer, carregue coloque o conteúdo do acumulador na posição de memória sum, ao invés de eu escrever que é na posição de memória 20, certo? Sum é o nome que eu batizei nessa tabela, eu dei um nome para aquela posição de memória. Bom, então a sua vida fica muito mais confortável quando você programa em Assembly. Depois, aqui tem um outro exemplo aqui, tá bom, gente? Então aqui, ó, você tem um jump para onde, gente? Para loop. Você escreve loop aqui. E loop é o nome dado, o label, né, que a gente diz, certo? O nome dado para essa posição de memória aqui. Cada instrução dessa tem que ser montada depois, ela tem que virar um tanto de bits. Tá bom? Então agora, o load você tem que traduzir para 1000, que é o código dela, tá bom? O modo 1 tem que ser 01. Sum é isso daqui em binário, tá bom? Porque sum foi o nome que eu dei para a posição 14 em hexadecimal da memória. Bom, então isso tem que ser feito, só que isso aí foi feito pelos pioneiros da computação, tá bom? Eles escreviam em Assembly, porque ninguém consegue escrever em uns e zeros, tá bom? Escreviam em Assembly e depois codificavam isso em binário. Isso era feito verificando, um trabalho hiper meticuloso de verificação para você fazer a montagem das instruções. O pessoal percebeu logo que a tarefa era tão rotineira que era melhor ela ser feita por um computador. Então eles fizeram um programa chamado Assembler, que tem como entrada o seu programa em Assembler e produz um tanto de coisa em binário. Dá um tanto de bits lá, que é o que você carrega na memória do computador depois. Bom, então é isso aqui que é um programa montador. A gente tem uma outra planilha aqui que ela funciona como um montador, mas isso aqui vocês não vão precisar de mexer com ela não. Bom, então, resumindo a aula de hoje aqui, gente. Bom, hoje foi a última aula de organização de computadores, tá bom? E onde eu espero ter transmitido para vocês a ideia do que é um processador, ou seja, como a parte central, do coração aqui de um computador, como que ele funciona. Tá bom? Então, ele tem uma memória, tem registradores, tem uma unidade lógico-aritmética e tem uma unidade de controle. Bom, esse processamento, os dados vão sendo transformados através de movimentos entre memória, registradores, e eles são transformados por circuitos combinatórios com unidades de lógica aritmética e fazem somas, subtrações, multiplicações, tá bom? Essa unidade de controle segue um programa que está armazenado em alguma memória, normalmente uma memória só para dados e programa, tá bom? Nos exemplos nossos aqui, para simplificar, isso introduz uma complicaçãozinha. Eu pus as memórias separadas, tá bom? E o mais importante, gente, é o seguinte: então um programa é uma forma que você tem de escrever aquilo que você deseja, e de tal forma que ele consiga ser executado por um computador depois, por um processador. Bom, ou seja, você expressa a sua necessidade de uma maneira tal que ele acaba sendo transformado para um formato que ele possa ser executado por um computador. Bom, então ele é escrito e lido por humanos, tá bom, gente? Programas não são para computadores, são para pessoas, tá bom? Mas que tem que ser escritos de tal maneira que eles consigam depois ser executados por computadores, tá bom? Então, e essa transformação, hoje em dia, gente, ela é feita sempre por outros programas, tá bom? A ideia dessa unidade é dar ideia para vocês de como que funciona internamente um programa, tá bom? E o restante dos cursos nós vamos ver maneiras extremamente mais confortáveis de se escrever programas, tá bom? Mas essa semana em particular vocês vão ter um trabalhinho aí que vai ser programar com 11 zeros usando a planilhinha. Ok, gente? Obrigado.